No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. CUT e Centrais, junto com a MST, propõem projeto de vale transporte gratuito para desempregados. E ainda, agricultores processam União por prisão injusta decretada por Sérgio Moro. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Na noite da segunda-feira, em Hortolândia, interior do estado de São Paulo, lideranças sindicais da CUT, da Força Sindical, da UGT e da CTB, além de lideranças do MST e personalidades do meio político, como o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Saúde, Fernando Haddad, participaram do lançamento do calendário de lutas 2022 para o estado de São Paulo. No evento, duas importantes ações da CUT foram destacadas como fios condutores das ações que serão tocadas pelas entidades e foram anunciadas pelo presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre. Uma delas, lançada recentemente pela CUT, é o projeto dos comitês de luta em defesa da classe trabalhadora, que tem por finalidade instituir comitês em locais de trabalho, comunidades e outros espaços para dialogar com a população sobre a realidade do país, a necessidade de mudarmos os rumos do país e, em especial, por meio da solidariedade, ajudar trabalhadores e trabalhadoras mais vulneráveis, que foram vitimados pelo desemprego e enfrentam dificuldades até para comer. A outra iniciativa é uma proposta que visa garantir transporte gratuito aos trabalhadores e trabalhadoras desempregados que não têm recursos sequer para comer, quanto menos para poder procurar uma nova colocação. Sérgio Nobre, presidente da CUT, diz que trabalhadores gastam mais com transporte do que com comida, estão no desalento, desempregados, portanto, pauta essencial que as centrais têm hoje em dia é a criação do Vale Transporte Social para acudir essa população e colocar esses milhões no sistema de transporte. O dirigente ainda lembrou que, se implementado um projeto de tal porte, além de beneficiar a população mais vulnerável, empregos seriam gerados e haveria produção de novos veículos, ônibus, na verdade, né? A ideia é apresentar esse projeto nas comunidades, nas empresas e para as prefeituras das cidades. Durante o evento, participantes citaram o atual momento do país como o pior da história. Mais de 650 mil pessoas morreram pela irresponsabilidade de Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. 20 milhões estão passando fome e essas pessoas são trabalhadores e trabalhadoras, a população mais pobre. E tudo isso por culpa da política econômica neoliberal de Bolsonaro. Por isso, explicou o Sérgio Nobre, o desafio do movimento sindical foi criar os comitês de luta em defesa da classe trabalhadora para enfrentar a crise, para promover solidariedade com quem mais precisa e principalmente para derrotar Bolsonaro. Os comitês vão ser inaugurados em diversos espaços para dialogar com a população e para distribuir, como a gente já disse, alimentos para quem mais precisa. A partir do calendário, as centrais sindicais e os movimentos sociais vão organizar essas outras lutas e também espaços e locais nas principais cidades do estado com o objetivo de realizar as ações de solidariedade, além de atividades de diálogo e escuta da população e formas de pressão sobre o poder público e o parlamento para atendimento das reivindicações mais urgentes da população. O calendário ficou da seguinte forma: no dia 7 de abril vai ser realizada a Conclate 2022, Empregos, Direitos, Vidas e Democracia. A Conclate é a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, a ser realizada em São Paulo. No dia 13 de abril vai haver uma mobilização em todo o estado contra a fome e contra a carestia. No dia 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras, na capital São Paulo e nas principais cidades do interior, serão realizados grandes atos. E no dia 6 de maio, o Dia Estadual de Mobilização pelo Vale Transporte Social. No evento de lançamento do calendário do Vale Transporte Social, Haddad participou, ressaltando a unidade das centrais e lembrando que depois do golpe, por causa dessas políticas de Bolsonaro e também de Michel Temer e do fim de programas sociais, o Brasil voltou ao mapa da fome e ele diz: não há nada que justifique isso. Um dos coordenadores do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, o MST, o Gilmar Mauro, reforçou o estímulo à tropa. Ele disse o seguinte: eu não penso que, se referindo às eleições, obviamente, de 2022, para derrotar Bolsonaro, ele disse o seguinte: não penso que vai ser fácil, vai ser uma guerra para eleger Lula e Haddad, para tomar posse e para subir a rampa do Palácio do Planalto. E vai ser uma guerra também manter o governo lá, disse o Gilmar Mauro do MST, já se antecipando obviamente, os ataques que virão da extrema-direita em relação à eleição de Lula, que em todas as pesquisas está à frente de todos os outros candidatos. Notícias.
E agora a gente fala sobre uma decisão de um pré-candidato à presidência da República, o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro de Bolsonaro também, sobre suas decisões, seus vereditos, digamos, né, suas decisões judiciais que prejudicam pessoas. A gente sabe de todo o caso envolvendo o ex-presidente Lula, de toda a acusação, de toda a condenação sem provas, inclusive, né, em vários processos, como no caso do triplex do Guarujá, no caso também do sítio de Atibaia. Agora, a gente fala sobre 3 agricultores familiares que sofreram nas mãos de Sérgio Moro, também com condenação injusta. 3 agricultores familiares, lá de Irati e Inácio Martins. São 2 municípios no interior do estado do Paraná. Eles entraram com uma ação contra a União, pedindo indenização por danos morais e materiais sofridos por causa da chamada Operação Agrofantasma, que investigava supostas irregularidades na gestão de recursos e distribuição de produtos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O Gelson Luiz de Paula, o Nelson José Macarrone e o Roberto Carlos dos Santos foram presos em 2013 por decisão do então juiz Sérgio Moro, com a justificativa de que eles estariam envolvidos em crimes de colarinho branco, mesmo sem ter nenhum antecedente criminal, e com os 3 colaborando com as investigações. Eles já haviam presidido a Associação dos Grupos de Agricultura Ecológica São Francisco de Assis e tinham rendimentos que variavam, veja só, de 1 a 2 salários mínimos. A advogada que representa os autores da ação, né, esses 3 agricultores, a Nayara Bittencourt, diz que sequer eles tinham entrado em uma delegacia antes e nunca tinham sofrido qualquer indiciamento. O Roberto e o Gelson passaram 48 dias presos e Nelson ficou 64 dias. Tiveram pouco acesso aos seus familiares e tiveram uma série de danos psicológicos, como depressão, crises de pânico e ansiedade. Os filhos dos acusados também sofreram bullying na escola. A prisão preventiva decretada por Sérgio Moro contrariou o posicionamento do Ministério Público Federal à época, que recomendou medidas cautelares. Assim que os policiais chegaram às casas desses agricultores, diz a advogada, tiveram acesso a todos os documentos. Esse argumento de que eles estariam envolvidos com crimes do colarinho branco não se aplica a agricultores que ganhavam até 2 salários mínimos. Ela diz então que eles foram presos com base na palavra de uma única testemunha que disse que eles pediam que assinassem recibos ao receberem os alimentos, só que é assim que funciona o programa. Os 3 agricultores foram presos por policiais fortemente. Veja só, hein? A testemunha falou o que acontece com o programa e mesmo assim a decisão do juiz Sérgio Moro na época, então, foi de condená-los, né? Os 3 agricultores foram presos por policiais armados e um deles ficou algemado pela cintura com algemas no cinto. Os policiais perguntavam se esses agricultores tinham iates, barcos de luxo, dólares guardados. Absurdo, né? Na sentença do último processo da Agrofantasma, a operação, que foi expedida em fevereiro de 2017, a juíza Gabriela Hart, que substituiu Sérgio Moro, afirmou que não restou comprovada a materialidade dos crimes narrados na denúncia, sendo a absolvição dos acusados medida que se impõe, ou seja, não tinha provas, então eles teriam de ser absolvidos. A tal operação Agrofantasma terminou com todos os acusados absolvidos. O Ministério Público Federal não recorreu de nenhuma decisão e, em suas alegações finais, pediu a absolvição com o argumento de que não restou comprovado prejuízo patrimonial à entidade pública federal. De 2013 a 2017, os acusados arcaram com todo o ônus social desse caso nas cidades em que vivem, todo o prejuízo que a ação causou, né? Um deles chegou a ser impedido, por exemplo, de frequentar a igreja. A prisão dos acusados teve um grande apelo da mídia, inclusive, né? Uma ampla cobertura. Um dos textos veiculados pela imprensa afirmava que os agricultores tiraram comida da boca de crianças. O típico sensacionalismo de quando se acusa sem provas, né? E de quando você, como se diz hoje na internet, quando você pratica a cultura do cancelamento das pessoas. Resumo da conversa, então, mais uma vez a gente deixa bem claro aqui, uma decisão do juiz Sérgio Moro, sem provas, baseado apenas no testemunho de uma pessoa, que disse exatamente o que acontecia com a aquisição, com o programa de aquisição de alimentos, portanto nada ilegal. O juiz Sérgio Moro condenou esses 3 agricultores que sofreram, enfim, todas as consequências sociais dessa condenação e agora foram absolvidos. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.